presença dele. Oremos. Senhor, agradecemos pelo dia de hoje, pelo teu sustento, pela saúde que o Senhor está nos dando, pela oportunidade e privilégio de te adorarmos, e queremos nesse momento ouvir de ti pela tua palavra. Fala aos nossos corações e que teu Espírito esteja aplicando profundamente essa palavra, de maneira a sermos desafiados para um viver comprometido, verdadeiro e profundo contigo. Agradecemos esse momento e que possamos exaltar o teu nome através do nosso viver, que possamos fazê-lo na força do Senhor para a tua glória, Jesus, em teu nome, amém. Muito bem, vamos começar adorando o Senhor com o cântico Entrarei em sua presença. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos em Mateus, hoje no capítulo 9, versículo 9 ao versículo 17. Vamos fazer uma leitura corrente primeiramente, para depois darmos o entendimento do texto. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus,
sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? 13, 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Até aqui, voltando para o versículo 9. Muito bem, nós vimos uma série de milagres de Jesus intercalados com o seu discipulado. E aqui nós estamos no segundo interlúdio. É a segunda palavra que ele dá para os seus discípulos. É o segundo interlúdio de discipulado. E é retomado onde Cristo apresenta as marcas distintas do discipulado. Esse é o nosso tema. Marcas distintivas do discipulado. E eu gostaria que você meditasse nisso. Você deseja ser discípulo de Cristo? E nesse segundo interlúdio entre os milagres, Jesus está colocando quais são as marcas que vão distinguir o discípulo. Então esse discipulado é algo que temos a aprender, a compreender. E vamos tirar o ensinamento de Jesus a esse respeito nesse interlúdio. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o discipulado é para aqueles que se consideram necessitados da ajuda do Messias. Note que existe um padrão aqui de humildade, de humilhação, onde a pessoa se anula, tira toda a sua soberba, toda a sua autossuficiência. Ela tem que se considerar necessitada da ajuda do Messias. Esse é o ponto 1. Vamos compreender esse ponto 1, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Muito bem. Mateus era um publicano. E juntamente com seus colegas publicanos, seus colegas de trabalho, ele era odiado pelos judeus, em função da cobrança de impostos opressivos e desonestos. Enquanto Jesus passava pelo cobrador de impostos, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu.
Perceba que existe uma atitude de Mateus imediata ao chamado ao discipulado. Segue-me, e de imediato ele o seguiu, tornando-se a partir daquele momento um discípulo. Ele, um coletor de impostos. Mas vejam bem a situação de Mateus. Ele teve algumas perdas em função dessa decisão. Primeiro, ele se tornou desempregado. Perdeu o emprego. Segundo, perdeu sua renda. E terceiro, perdeu todo o conforto que esse emprego e essa renda trazia. Eu achei interessante a decisão de Mateus. Porque muitas vezes em nossas vidas, o nosso compromisso com Deus, ele é tão lento, tão tardio, com as mesmas questões. Mas Mateus respondeu de imediato ao discipulado. E o que ele encontrou? O que ele recebeu como discípulo? Ele encontrou um novo destino. Ele encontrou honra que ele não tinha. Ele encontrou uma razão de viver, porque ele tinha um vazio dentro dele, com certeza. Ele não sabia naquele momento, mas ele se tornaria um dos 12 apóstolos. E muito menos ele poderia prever que o nome dele teria um livro na Bíblia, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E muito mais, que o nome dele estaria escrito nas colunas da Nova Jerusalém. Decisão imediata. Agora, qual foi a maneira dele expressar a sua nova fé? Qual foi a maneira dele expressar a sua decisão? Qual foi a maneira dele expressar que já era um discípulo? Apresentando o seu Senhor. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A primeira ação dele foi uma refeição. Foi a maneira dele confessar o Messias publicamente, para que todos pudessem ver que ele estava com o Senhor. Agora, Jesus era o seu Senhor, Jesus era o seu mestre. E ele queria que seus colegas conhecessem o Salvador, o Messias de Israel. Versículo 11. O que desencadeou essa situação? Ora, vendo isto, os fariseus, note, os fariseus estão lá acompanhando, observando os acontecimentos, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quando os fariseus viram Jesus associar-se com a gentalha, incriminaram Jesus por culpa por associação. Por quê? Porque nenhum profeta verdadeiro comeria com pecadores. Essa era a observação que eles estavam colocando. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Essa era a questão. Mas Jesus ouviu o que eles falavam. Jesus estava atento aos fariseus e seus questionamentos. Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: aos sãos, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Muito bem. O médico que ele se refere é ele, que veio
dar saúde espiritual a pecadores enfermos. Notem que o Senhor, ele vai apresentar 4 ilustrações, como médico, como noivo, como pano e como odre. Como médico, está ligado essa primeira parte aqui da nossa divisão. O discipulado é para aqueles que se consideram necessitados, que precisam de médico, se consideram enfermos e precisam da ajuda do Messias. É isso que está em jogo aqui. Lembrando que os fariseus se consideravam saudáveis, eles se consideravam tão cheios de si que eles não eram necessitados de Jesus. Mas, na verdade, eles estavam doentes e precisavam com urgência de cura. Já os publicanos e os pecadores que estavam lá à mesa, eles estavam mais dispostos a conhecer o Salvador, o Messias de Israel, o Mestre. Então, diante dessa situação, vem o questionamento: se Jesus não comesse com pecadores, num mundo como o nosso, comeria sozinho. Porque todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Essa é a nossa condição, essa é a condição do ser humano. O ser humano, ele não pode ter uma atitude farisaica, cheia de si, autossuficiente, simplesmente religiosa. Vamos lembrar que os fariseus eram os mais religiosos que tinham. Eles estavam cheios de sua religião, cheios de sua tradição, cheios de seus costumes, cheios de seus ritos, cheios sem Cristo. A resposta de Jesus revela o quão pouco dispostos eles estavam de deixarem sua tradição e de aceitarem a verdadeira religião que era apresentada por Jesus em seu ministério terreno, que buscava pecadores para restaurá-los à comunhão com Deus. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ainda estamos no tema médico. Percebam, esse ide é um convite que Jesus está fazendo aos fariseus. Pode ir embora. E aprendam uma coisa. Aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia. Essa palavra misericórdia, Jesus está desafiando eles a participar, a sentir, a provar o seu amor hesed, que estamos estudando no livro de Ruth. Seu amor benevolente, seu amor leal. É isso que ele está apresentando, é isso que eu quero de vocês, e não holocaustos. Jesus, ele não queria o sistema sacrificial se tornasse substituto da justiça interior. Eles estavam mais preocupados com os ritos do que com a comunhão. Estavam mais preocupados com a religiosidade do que com o viver da sua fé. Essa era a condição que eles se encontravam. Pois o Senhor não se agrada de rituais que estão divorciados de uma vida de fé. Ele quer uma liturgia que o exalte, desde que nós estejamos com lábios de pessoas que vivem o que cantam. Ele não quer o cântico apenas,
Ele quer a sua vida. E o cântico como resultado desta vida com Ele, desta comunhão com Ele. E é necessário o quê? Compaixão com os que precisam de ajuda espiritual. E não desprezo, e não colocar à parte, e não desprezá-los. Interessante como muitas vezes os crentes, com o passar do tempo, se esquecem de como eram quando foram resgatados, do tipo de vida que viviam, do tipo de práticas que tinham. Uma vida carnal, uma vida segundo os padrões do mundo, uma vida segundo a vontade de Satanás. Como as pessoas se esquecem rápido de onde foram resgatadas. E quando estão com Cristo, começam a desprezar o pecador, dos quais eles próprios já foram. Embora sejam pecadores ainda, mas estiveram naquele mundo, naquela escravidão. E Jesus contrasta aqueles falando: não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Porque a Bíblia esclarece: não há justo nenhum sequer. Mas Ele quer pecadores ao arrependimento. Pecadores que se consideram necessitados de Jesus. Essa é a situação. O pecador, ele precisa sentir-se necessitado. E os fariseus não se sentiam necessitados. Então esse é o primeiro ponto. O discípulo, ele tem que se considerar necessitado da ajuda do Messias, o Senhor Jesus. Esse é o primeiro aprendizado que temos aqui, dado diretamente pelo Senhor Jesus. Essa é uma marca distintiva do discipulado. Isso que vai distinguir você do cristão que é meramente religioso, se você deseja de fato ser um discípulo. E nós temos em Jesus, o Messias, o exemplo de misericórdia, o exemplo de sacrifício. Estudamos isso domingo, na Páscoa. A morte, o sacrifício do Cordeiro de Deus, a morte de cruz. Mas o Senhor, Ele não pode curar os orgulhosos, que se acham justos e não se arrependem, como os fariseus. Vamos ver um texto para compreender essa situação, já ligado à igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Aqui vai falar da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja daqueles que se acham cristãos, mas não são. São como os fariseus. Não se acham necessitados da ajuda do Messias. Vamos lá. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras do Senhor Jesus, que tem amor misericordioso, amor récide, benevolente, amor leal, sacrificial, que está falando com tanta dureza. Por quê? Porque não és morno, nem quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos lembrar que a região de Laodiceia é uma região de termas. Tinha águas quentes. E se você beber água quente, dá vontade de vomitar. Então, o que está ocorrendo ali? Jesus está usando um linguajar que eles compreendiam. Vai tomar aquela água da terma, o que vai acontecer? Não vai. Essa é a condição que eles estavam. Versículo 17.
Pois dizes, olha só, o que eles diziam a respeito de si próprios: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, não necessito da ajuda do Messias. Nem sabes que tu és infeliz, como os fariseus. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora, lembrando que Jesus está usando aqui um linguajar que também eles compreendiam muito bem. Era uma região rica, próspera, de lã, de costura, de medicina, e eles eram miseráveis espiritualmente. Pobres, e não enxergavam sua pobreza. Cegos, lá tinha uma faculdade de medicina dos olhos. E eles não percebiam que eles eram cegos e estavam nus. Sem Cristo, sem o Messias, sem se sentir necessitado. Assim é boa parte do cristianismo, que se acha discípulo, que se acha cristão, mas não está se enxergando. É isto que Jesus está falando. As marcas distintivas do discipulado. O verdadeiro discípulo, ele enxerga que ele é necessitado de Cristo. E esse é o ponto que está sendo levantado aqui, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A palavra de Deus é isso. Para que te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Santidade. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que não tem obras, no sentido não de obras para comprar, mas de galardão, e colírio para ungires os olhos, para passar a enxergar, a fim de que vejas a situação que realmente te encontras. 19. Eu repreendo, disse Jesus, eu disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Tenha verdadeiro zelo. Compreenda a sua situação. Voltando lá em Mateus, capítulo 9, versículo 14. E nós vamos estar entrando no segundo aspecto da divisão do nosso texto, das marcas distintivas do discipulado. O discipulado é para aqueles que rompem com a tradição em favor de lealdade exclusiva ao Messias. Percebam, no primeiro ponto, o discipulado é para aqueles que se consideram necessitados do Messias. No segundo ponto, é para aqueles que rompem com a tradição em favor da lealdade exclusiva ao Messias. Os fariseus precisavam fazer isso. Estavam presos ao farisaísmo, à tradição dos homens. Mas eles precisavam romper com isso e ter uma lealdade exclusiva com Jesus. Lealdade exclusiva, rompendo com aquilo que não é bíblico, rompendo com aquilo que é simplesmente meramente humano, religioso e não dentro da vontade do Senhor. Muito bem, vamos trabalhar um pouco isso daí. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João. Olha quem está questionando agora, não são os fariseus. Eles perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Por quê? Versículo 15. Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aqui está falando do segundo ponto, do noivo. Pode voltar. 14. A quarta ilustração. O noivo. Versículo 14. Pode voltar ali.
Como noivo, Jesus veio trazer o quê? Alegria espiritual. Jesus é o noivo, para a festa com o noivo, enquanto aqui. É isso que está acontecendo. Se ele está aqui, o Messias está presente, é um momento festivo, ele está presente. E não um ambiente de humilhação, como num funeral, em sinal de luto. Por que os discípulos de João Batista estavam jejuando? Em sinal de luto a João Batista. Então, não é isso que Jesus está querendo naquele momento. Eles não estavam compreendendo que João Batista era o proclamador da vinda do Messias. E o Messias estava presente. Era um momento de cumprimento festivo. O Messias está aqui. Mas, quando o noivo lhes for tirado, veja só, jejuarão. Note que este incidente que ocorreu dos discípulos de João Batista com Jesus, ele está trazendo à tona o quê? A reivindicação messiânica de Jesus. Lembra que nós começamos o capítulo 1 e vimos que Jesus é apresentado como rei. O livro de Mateus apresenta Jesus como rei. Jesus é apresentado como o Messias de Israel. E nesse momento ele está reivindicando de novo essa condição diante dos discípulos de João Batista. Ele é o Messias. Porque o banquete nupcial é ilustração do banquete da vinda do rei na sua segunda vinda, lá no reino milenar, sendo estabelecido. Vamos ver um texto aí. Isaías, capítulo 25, versículo 6. 25, 6. Tudo bem? Versículo 6 ao 10. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Eles não creem em Jesus, eles não creem no Messias, mas na sua segunda vinda, este véu que está encobrindo vai ser retirado e eles vão poder reconhecer. 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Existe uma promessa aqui da vinda do Messias. 9. Naquele dia, olha só a fórmula profética, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus. Ele é o verbo encarnado, Jesus é o Messias, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Notem, tudo está sendo trabalhado no sentido dessa festividade que o Senhor Jesus está citando aos discípulos de João Batista. Versículo 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte. Está falando Monte Sião. Mas Moabe, estamos estudando os moabitas no livro de Ruth, presta atenção, será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Até aqui. Muito bem. Então aqui estamos vendo, que a esperança messiânica já era uma realidade. Jesus estava presente, o Messias estava presente. Ele estava ali na sua primeira vinda, inaugurando o reino. Então, deveria haver o quê? A alegria de já estar com ele. O médico e o noivo. Agora vamos para o pano, versículo 16. Voltando lá. Mateus capítulo 9, versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha,
Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Vamos parar aí por enquanto. Aqui, a ilustração do pano lembra que Jesus veio oferecer plenitude espiritual, não apenas remendar as coisas, numa tentativa de misturar lei e graça. Pois João Batista marcou o quê? O fim da dispensação da lei, anunciando a era da graça, onde os princípios farisaicos não podem se misturar com os princípios do rei em seu reino. Seria como usar um pedaço de pano novo, que não encolheu, para remendar uma veste velha. Então, você faz um remendo lá, pano novo na veste velha. A veste velha já encolheu, já está tudo acabado. Quando lava a veste com esse remendo, o pano novo vai encolher. E aquele rasgo vai ficar maior ainda do que antes de ser costurado. É isso que Jesus está falando. É essa questão do pano que ele está falando. Não adianta vocês que estão querendo manter suas tradições, manter seus pontos de vistas, estão querendo manter os seus ritos, os seus costumes, coisas que não estão dentro da vontade do rei, da palavra do rei, da direção do rei, no reino do rei. Nós já estudamos Hebreus e vimos lá a superioridade da nova aliança, a superioridade de Cristo, a superioridade do cristianismo. Portanto, meus irmãos, compreendam, a igreja não pode ser o Israel de Deus. É simples assim, porque senão seria fazer remendo de pano novo com pano velho. Manter as coisas do judaísmo. Isso nos conduz à quarta ilustração, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Muito bem, esta ilustração dos odres de vinho mostra que Jesus trouxe abundância espiritual. Ou seja, a mistura do vinho novo, que é o ensino dele, o ensino de Cristo, o ensino do rei, com odres velhos, que era o farisaísmo, o ensino dos fariseus, a tradição dos homens, os ritos dos homens, a religiosidade e não a verdadeira religião. Então o que ocorre? O odre, ele era feito de couro de animal. Então a pressão causada pela fermentação do vinho novo arrebentaria os odres velhos, porque eles já tinham perdido a elasticidade, eles já tinham endurecido. Então quando coloca o vinho novo, ele vai estourar, ele vai se romper, por ser velho. Os dois não coabitam juntos, não estão juntos. O judaísmo tem sido, através dos anos e dos tempos, remendado, adaptado ao cristianismo, às igrejas. E hoje nós vemos as igrejas fazendo a mesma prática dos fariseus, fazendo adaptações, remendos, com sincretismo religioso, remendos com o mundo, remendos e mais remendos. Hoje, o vestido velho está sendo o cristianismo, assim como foi no passado o farisaísmo. Hoje é o cristianismo. Com seus ritos, com suas leis, com suas obras, no lugar da confiança no Deus vivo. Com cristãos presos à tradição, no lugar da lealdade exclusiva ao Messias. Vimos isso agora na Páscoa, vimos um pouco mais para trás, um pouquinho, no Natal.
presos a tradições, não a Bíblia, a costumes. Cristianismo com ritos ortodoxos na liturgia. E pós-modernos na show celebração irreverente. Remendo. Vinho novo em odre velho. Cristianismo de leis, de usos e costumes, como se doutrina fosse. Ah, naquela igreja tem tanta doutrina. E leis denominacionais, como se fossem bíblicas. Mas é da denominação. Sabe-se que não é Bíblia, sabe-se que não é ensinamento bíblico, mas é da denominação. Cristianismo de obras sem evangelho. Faz-se obras sociais sem pregação, sem discipulado, sem evangelismo, sem aconselhamento. Cristianismo com atividades mil na igreja, sem fruto do Espírito, sem o crente se preocupar qual é o seu dom espiritual para exercer, sem espaço sequer para produzir isso. De cultos, onde o homem está no centro e não o Senhor Jesus. De festas tradicionais pagãs, como estamos vendo, festas idólatras, pensando que estão servindo a Deus, mas estão servindo a demônios. Lembre-se, marcas distintivas do discipulado. O verdadeiro discipulado é para e somente para aqueles que se consideram necessitados de Jesus. E é somente para aqueles que rompem com essa tradição religiosa e não bíblica, em favor da lealdade exclusiva ao Senhor Jesus, que só será Senhor da sua vida se houver entrega total e exclusiva. É esse o ensinamento do Senhor Jesus em Mateus, com essas 4 ilustrações. Você deseja ser um discípulo? Tem essas marcas. Porque essas marcas é que vão distinguir se você é religioso ou é discípulo de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Você pode fazer a oração? Eu peço a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar na Tua presença, Senhor. Gratos pelo culto desta noite, pelo ensinamento tão rico, esta preciosa palavra que nos alimentou nesta noite, Pai. Que possamos estar meditando nesses ensinamentos e ser um discípulo do Senhor Jesus. Debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, pedimos o Seu direcionamento, sabedoria ao Pai, que possamos estar tranquilos, serenos na Sua presença. Em nome de Jesus, que nós agradecemos e oramos a todos os nossos queridos irmãos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a presença consoladora, ensinadora de Deus o Espírito Santo, seja com cada um de nós, a Tua igreja, os seus discípulos, agora e sempre. Amém.